Olá, sejam muito bem-vindos à nossa EBD. Hoje nós estamos na lição de número 10 da nossa revista dos adolescentes. Espero que todos estejam muito bem, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Meu nome é Josimar Reis, professor de vocês, professor da classe dos adolescentes. Espero que todos aí estejam já de posse da sua revista, estejam de posse da sua Bíblia devocional, porque hoje nós vamos contar uma história muito interessante que você já deve ter ouvido falar na história desses personagens que hoje nós vamos aqui trabalhar melhor. Ok? Você que ainda não compartilhou esse vídeo, não perca tempo, ó, corre e conta para todo mundo, ó. Está acontecendo a EBD, Revista Devocional, lição de número 10, que traz por tema Esaú e Jacó, dois irmãos e uma promessa. Vê? Parece até tema de um filme, né? De um estrelato, mas é tema da nossa lição de hoje que nós vamos acompanhar bem de perto. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, corre, não perca tempo, corre, se inscreve, dá uma pancadinha no sininho aí, ó, para curtir os nossos vídeos, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder e ajude a propagar o Evangelho. Vamos juntos nessa nova história aqui de Esaú e Jacó, dois irmãos e uma promessa. Nós vamos... Então, você que já está aí de posse da sua Bíblia, abra, por favor, lá na página 112, Gênesis 25. Gênesis 25. Já vou aqui destacar para vocês os objetivos dessa lição, que é ensinar acerca da história de Esaú e Jacó. Você que já deve ter ouvido algumas nuances sobre a história de Esaú e Jacó. Mostrar que não podemos desprezar as bênçãos do Senhor, como Esaú a desprezou, que seria a sua primogenitura, e explicar que Jacó foi escolhido por Deus para herdar as promessas feitas a Abraão. Você então ficou interessado? Então, segura um pouquinho aí que logo depois da nossa vinheta nós vamos mergulhar nessa história. Toca a vinheta! Muito bem, voltamos aqui. Então, antes de começarmos aqui a mergulhar nessa história, vamos orar ao nosso Deus, pedindo orientação a Ele, pedindo o seu auxílio, pedindo que o Teu Espírito Santo nos conduza no meio desse estudo maravilhoso. Vamos então assim fazer? Pai Santo, nós te agradecemos pela rica oportunidade que temos de estar aqui na Tua presença, Senhor. Separamos esse momento para estudarmos e nos dedicarmos, ó Deus, a aprender e compreender as Tuas maravilhas que o Senhor tem feito no meio do Teu povo e como o Senhor tem deixado esses registros para a nossa instrução, Senhor. Pedimos que o Senhor venha sobre os nossos corações, as nossas vidas, preenchendo as nossas casas e também as nossas mentes, ó Deus, com tudo aquilo que é puro, perfeito e santo. Que o Senhor venha nos conduzir no momento desse estudo, na qual nós falaremos sobre Esaú aqui e também sobre seu Jacó. Senhor, que o Senhor esteja conosco, que o Teu Espírito Santo venha manifestar graça sobre nós. Te agradecemos por tudo quanto o Senhor já tem feito por nós, em nome de Jesus. E você diz, amém. Queridos, vamos descobrir juntos. Bom, antes de entrarmos nessa história, gostaria de dar um pano de fundo para vocês. Sara, ela teve um filho chamado Isaac. Já Rebeca teve dois filhos, que eram Esaú e Jacó. Apesar de gêmeos, né, eram filhos gêmeos, esses dois filhos de Isaac e Rebeca eram bem diferentes, como nós vamos ver daqui a pouquinho na nossa leitura, da qual vai fazer a base para o nosso estudo de hoje. As diferenças entre esses dois irmãos não eram apenas físicas, né? Eles eram irmãos gêmeos, mas porém eram diferentes.
Mas também haviam uma diferença também, essa diferença era notória em relação às suas escolhas. E essas escolhas, querendo ou não, pesou um pouquinho para o lado do pai, um pouquinho para o lado da mãe. Tendo assim, ali no meio dessa história, o quê? Um pai preferia mais, vamos colocar assim, que preferia mais um filho, e a mãe já tomou partido de um outro filho. E nós vamos ver o que aconteceu. Peço que você abra então na página 112 da sua Bíblia Devocional Robert McCheyne. Você que nos visita e ainda não tem a Bíblia Devocional Robert McCheyne, pode abrir, por favor, lá em Gênesis 25. Gênesis 25, nós vamos ler a partir do verso 19. Perfeito? Então, vamos lá. Os descendentes de Isaque. E estas são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque. E era Isaque da idade de 40 anos, quando tomou por mulher Rebeca, filha de Betuel, arameu, de Padã Arã, irmã de Labão, o arameu. E Isaque orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril, Rebeca era estéril. E o Senhor ouviu suas orações. E Rebeca, sua mulher, concebeu. Olha que maravilha. E os filhos lutavam dentro dela. Os filhos gêmeos lutavam no ventre de Rebeca. Então disse: se é assim, por que eu sou assim? E foi perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, 2 povos se dividirão das tuas entranhas, e um povo será mais forte do que o outro, e o maior servirá ao menor. Olha para você ver. E cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis que os gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro, ruivo e todo vestido de pelo. Por isso, chamaram seu nome de Esaú. E depois saiu seu irmão, agarrado sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou o seu nome Jacó. E era Isaque da idade de 60 anos quando os gerou. E cresceram os meninos, e Esaú foi homem perito na caça, homem do campo, mas Jacó ele era um homem simples, habitando em tendas, e amava Isaque a Esaú, porque a caça era o seu gosto, mas Rebeca amava Jacó. E Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado, e disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, comer esse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso chamou Edom. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer, para que me servirá a primogenitura? Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou, e vendeu a tua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado de lentilhas. E ele comeu, bebeu, e levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Meus maravilhosos alunos, o texto que nós acabamos de ler, essa história de Jacó e Esaú, esses 2 irmãos gêmeos que brigavam desde o ventre, e ali, desde o começo já tem muita coisinha aqui para a gente trabalhar, que é o quê? Rebeca era estéril, como assim nos informou o texto. Rebeca era estéril, então o seu marido pediu a Deus, orou a Deus para que abrisse o ventre dela, para que abrisse a madre dela. Então, dado um certo tempo, Rebeca ficou grávida e
né, essa nação. Então, nessa época ainda não tinha a questão da ultrassom, né? Não tinha lá para saber, tem gêmeos aí. Mas ela sabia que tinha alguma coisa diferente acontecendo. Alguma coisa de diferente estava acontecendo ali, porque estava, né, tava muito agitado. Então, mesmo ela não conhecendo a gravidez, mas ela já percebeu que ali no corpo dela tinha alguma coisa diferente. Então, ela decidiu fazer o quê? Eu vou perguntar ao Senhor: Senhor, o que está acontecendo? Se o Senhor, né, criou minha madre, por que está assim, desse jeito, tudo sacudindo, tudo esses alavanco aqui, mulher, que as mulheres que grávidas sabem bem quando isso acontece, né? Que os filhos estão saudáveis, estão mexendo, mas Rebeca ficou ali um pouco, achou um pouco diferente aquele tipo de balançar ali. Então Deus já logo a revelou: olha, o negócio é o seguinte, dentro do teu ventre há duas nações, das quais elas serão inimigas, serão divididas, serão povos divididos. Entretanto, o maior servirá ao menor. Jesus, o maior servirá ao menor. Nesse contexto aí é que nasce Esaú e nasce Jacó. Esaú como o filho primogênito, porque ele que nasceu primeiro, né? Lembrando aqui, vamos lá. Aqui está falando sobre acerca da primogenitura. Eu já vou dar um pano de fundo para vocês também acerca do que é primogenitura. Você, por certo, já deve ter ouvido falar na primogenitura. Primogenitura seria o direito que os primeiros filhos, vamos dizer assim, se tem 2 filhos, o que nasce primeiro é o primogênito, é o primeiro gerado, o primogênito, primeiro gerado, primeiro filho gerado. Aí você fala: professor, mas e daí? Peraí, tinham 2, como saber qual que gerou primeiro, professor? Então, até hoje, né, é assim, nas maternidades, é anotado ali o horário para saber quem é o mais velho, porque mesmo sendo gêmeos, temos aí um que é mais velho do que o outro. Como você sabe, professor? É o que nasceu primeiro. O que nasceu primeiro é mais velho. Às vezes é minutos, é horas, né? Mas ele torna-se o mais velho porque veio ao mundo primeiro. Perfeito? Entendendo até aí? Então, se você está entendendo, coloca um sim aí. Sim, professor, estou entendendo. Sei agora o que é um primogênito. Um primogênito é aquele que nasce primeiro, né? É o primeiro filho gerado daquela família. Perfeito? Então, até aqui, Esaú estava na posição de primogênito. Mas e daí, professor? O que tem a ver ele ser primogênito? O que isso implica? Isso implica que, na lei, os primogênitos eles tinham direito ao dobro de todos os bens dos pais. Professor, era isso? É isso aí. E o que restasse era dividido entre os demais irmãos. Então, todo mundo queria ali a primogenitura. Mas não era algo assim que você podia escolher: olha, eu quero a primogenitura. Não, porque aí né, tinha a ver com quem nasceu primeiro. Nesse caso aí, Esaú havia nascido primeiro. E ali no encalço de Esaú estava Jacó, como a própria palavra nos relata, que Jacó saiu ali agarrado no calcanhar de Esaú, ou seja, ele estava tentando pegar Esaú ali, e não, deixa comigo, desde o ventre. Olha que história interessantíssima. Você já tem uma história para evangelizar aí na sua vizinhança, no seu grupo de amigos aí, fala: você conhece a história de Esaú e de Jacó? Não? Então senta aí que agora eu vou te contar. Vamos seguindo. Queridos, a história de Esaú e de Jacó, esses gêmeos que lutavam desde o ventre, nesse nascimento quando nasceu Esaú e nasceu Jacó, querendo ou não, teve ali uma certa diferença entre eles. Quais eram as diferenças? Essas diferenças não eram apenas características, né? Não eram apenas físicas, mas eram diferenças também de comportamentos, de escolhas, de interesses. Por exemplo, Esaú era um moço que ele gostava muito da atividade de caça. Ele ia
enveredava nas florestas lá, nos matos, e ficava fazendo caça, trazendo o alimento. Ele cuidava mais dessa parte, essa parte mais braçal ali, de ir procurar realmente, efetivamente, o alimento e trazer. Já Jacó preferiu, ele era mais ali, ele era mais caseirão, ele era mais caseiro, ele ficava ali dentro de casa, ele gostava de fazer uns cozidos, aprender ali o ofício com sua mãe. Então, querendo ou não, a mãe tinha uma proximidade maior com Jacó. E o que acontece? Esse tipo de comportamento, esse tipo de afetividade entre um e o outro, né, mais com um do que com o outro, acabou trazendo preferencialismos, o que não é bom dentro de um contexto familiar, né? Você que tem aí irmãos, conta para mim, se você tem irmãos, coloca assim, eu, professor, coloca a mão assim, eu tenho irmãos, professor. Se quiser colocar quantos também, você pode colocar quantos irmãos você tem, mas eu tenho 5 irmãos, né? Eu, professor Josimar, tenho 5 irmãos, e é massa, é muito maneiro ter vários irmãos. Espero que você também curta, né? Goste de ter os seus irmãos, porque é muito bom. Se você ainda não aproveita os seus irmãos, comece a se divertir com os seus irmãos, a interagir mais com seus irmãos, porque é muito bom. Tem gente que fala, professor, mas é porque você não conhece meus irmãos são muito chatos. Não é nada, não é nada. Daqui a pouco você vai sentir falta desses meninos aí no seu pé, ou dessa irmãzinha aí no seu pé. Irmãos é massa, gente. Então, você que tem irmão, então sabe que dentro de uma casa, às vezes você até fala assim, minha mãe gosta mais da minha irmã do que de mim. O meu irmão, ele pode tudo e eu não posso nada, né? Às vezes não acontece esse tipo de comparativo aí, mas não é, gente. O amor de pai, vocês precisam entender, o amor de pai, ele é igual, né? Tem um irmão ou outro que ele é mais dengoso, ele é mais chegado ao pai, ele é mais manhoso, ele tem aquele jeitinho de saber lidar mais com o pai. O outro não, o outro é mais explosivo. Então, isso faz parte, é algo saudável para um ambiente familiar também. Já pensou se fosse todo mundo igual? Né? Todo mundo assim. Ou todo mundo assim. Não, tem que ser todo mundo. Não, tem que haver um equilíbrio, tem que haver uma mistura aí legal. Enfim, vamos seguindo aqui com o nascimento desses 2 meninos. Já falei para vocês, né, que havia esse tipo de preferencialismo. E para Isaac, que era o pai de Jacó e de Esaú, para Isaac era um motivo de muita alegria ter nascido filhos gêmeos, porque pensa, um homem que estava orando ao Senhor para que tivesse filhos, para que sua mulher que era estéril, outrora era estéril, agora tinha 2 filhos, e homem, aí é honra dupla, 2 filhos homem, e agora ele pode se alegrar com a sua família, né, crescendo e dando seguimento àquilo que Deus havia prometido a Abraão, que sua descendência seria como as estrelas do céu, como as areias do mar, né? Lembrando que todos aí fazem parte da linhagem de Abraão. Ok? Entendidos até aí, queridos? Gêmeos, porém diferentes, nós já abordamos esse ponto. São gêmeos, mas têm costumes diferentes. Então, vamos lá agora para o ponto 2, conflito entre os irmãos. Nós citamos aqui uma certa venda, um certo acordo a respeito da primogenitura. O que estava acontecendo aqui? Já falei que Esaú gostava muito da atividade de caça, ficava lá caçando. Belo dia, Esaú chega, exausto de sua caça, ficou o dia inteiro caçando no meio do mato, e chegou exausto, e a ponto de achar que morreria de fome. Então, chegou e já foi gritando, dê alguma coisa para eu comer aqui, porque estou a ponto de morrer de fome. E nessa hora, havia uma ocasião muito boa para se fazer um certo tipo de chantagem na cabeça ao ver de Jacó, né, que era louco para ter a primogenitura.
uma vez que ele era o segundo filho, ele não era o primogênito era Esaú. Então, chegou ali Esaú, louco de fome, era como se estivesse pedindo água no deserto. Né? Então ele falou, tive uma ideia. Aí ele pegou e falou bem assim, tudo bem, quer comer o guisado? Estou fazendo um guisado delicioso aqui, delicioso, minha especialidade. Quer comer o guisado? Então, uma coisa eu te peço, me dê a primogenitura. E nessa hora, o texto não fala que em momento nenhum Esaú, ele repreendeu a Jacó, em momento nenhum Esaú, ele pensou, não, Esaú simplesmente pensou com o estômago, falou, do que me vale a primogenitura se estou morrendo de fome, homem? Então, que fica essa primogenitura, eu quero comer, eu quero fartar-me, eu quero matar a minha vontade momentânea. E aqui vai um ponto de destaque e muito importante. Você, meu aluno, você, minha aluna, queridos e maravilhosos, preste muita atenção. Você, visitante, também. Você, visitante, pode participar do nosso chat aí também. Você já parou para pensar por que essa história de Jacó, de Esaú, estão aqui, ilustrados aqui, bem detalhados, com esse simples papo aqui de alguém que fez um cozido, um guisado, e um outro que estava morrendo de fome, como ele mesmo descreveu, eu estou morrendo de fome. Você já parou para pensar por que essa história está aqui para a nossa instrução? O que nós podemos tirar de proveito dessa história? A primogenitura era algo vindo do próprio Deus, né? Deus havia instituído essa questão da primogenitura, porque eram bênçãos, né? Bênçãos declaradas sobre o primogênito, sobre o primeiro, há bênçãos especiais sobre esse primeiro, certo? Tanto espirituais quanto materiais. E, neste momento, estava aqui Esaú trocando suas bênçãos por um prato de lentilha. E você já deve ter ouvido por aí essa frase. Mas tu vai trocar as bênçãos por um prato de lentilha? Você já deve, por certo, ter ouvido por esse tipo de frase. Estão fazendo referência exatamente a esse contexto aqui de Esaú e Jacó, onde Esaú troca ali, simplesmente abre mão sem pestanejar, ele abriu mão de sua primogenitura em troca de um prato de lentilhas que ele poderia ter a qualquer momento se ele esperasse um pouquinho mais. Então, por vezes em nossas vidas, nós abrimos mão das bênçãos do Senhor, nós deixamos a nossa bênção de lado, nós simplesmente não damos o devido valor, nós rejeitamos aquela graça maravilhosa do Senhor por prazeres momentâneos, por coisas que vai trazer a nós recompensas momentâneas. Então, aqui traz já o primeiro ensinamento, onde Esaú está trocando a sua bênção, né, uma bênção grandiosa, por um prato de lentilhas. Está trocando aquilo que teria um valor muito maior, infinitamente superior a um prato de lentilhas, coisa que ele ia comer e daqui a pouco não existia mais. Então, tome muito cuidado, preste muita atenção em como você tem se comportado diante das bênçãos que o Senhor tem colocado diante de você, diante das coisas que o Senhor tem te dado, tem te entregado em suas mãos, para que você não venha a trocar aquilo que é eterno por um prato de lentilhas. Então, vamos já para o ponto 2, desprezando as coisas do Senhor, que nós já até pincelamos, já até passamos, já podemos ir para o 3, a bênção tomada. Tempos depois, sendo Isaque já velho, chamou Esaú e fez um pedido. E fez a ele um pedido e uma promessa. O patriarca queria comer um delicioso prato preparado. Gente, esse negócio de comer prato aqui em meio à promessa, o negócio tá bem aqui relacionado, né? O pessoal gostava de comer e prometer. Então,
o patriarca, agora o pai desses dois gêmeos, estava pedindo aqui para que o seu filho preparasse um delicioso prato, né, um prato de um caçado ali por Esaú, algum animal que ele tivesse caçado, que Esaú preparasse. Lembrando que Esaú era o dono legítimo da primogenitura, para em seguida abençoar o seu filho mais velho. Aqui Isaac já estava velho, já estava cego, então ele pediu para que Esaú preparasse um cozido para que ele pudesse, após ele comer esse delicioso cozido, meu filho, faça um cozido e depois disso, era como se fosse uma cerimônia, nós vamos jantar e depois eu vou derramar sobre vocês as bênçãos das quais vocês, a qual cada um é de direito. Perfeito? Perfeito, papai. Esaú foi caçar. Rebeca, então, escutou essa conversa e imediatamente, o que ela fez? Astutamente foi lá e falou, o Jacó, Jacó, chega, vem cá, Jacó. Jacó foi. E aí, o que aconteceu? Jacó, oi mãe, foi. Jacó, o negócio é o seguinte, seu pai prometeu, falou assim, falou que para Esaú preparar um delicioso prato e quando eles comessem, depois ele ia lá e dar a bênção da primogenitura. É isso mesmo, Jacó, é isso. É isso, é agora. Eu tenho um plano, eu tenho um plano. Mas, gente, você fala bem assim, mas os dois não eram filhos de Rebeca? Sim, os dois eram filhos de Rebeca. Mas Rebeca tinha ali, né, uma asinha, né, mais protetora ali para o lado de Jacó, que era o filho que estava constantemente junto com ela. Possivelmente, né, tinha mais um laço maior ali afetivo com ela, de filho e mãe, mas era o filho mais presente na vida de Rebeca. E Esaú já tinha ali as habilidades do pai e então Isaac certamente também gostava bastante de Esaú. Mas ali Rebeca foi lá e chamou Jacó e falou: Jacó, nós vamos fazer desta forma. Que forma, mãe? Fala para mim. O que nós vamos fazer? Rebeca então preparou aquela refeição maravilhosa, né, para não ter como errar. Eu vou preparar porque eu sei que seu pai gosta de comer, então eu vou preparar. Depois pegou a melhor roupa de Esaú. Ué, professor, mas não era Jacó que estava em casa? Por que pegou a roupa de Esaú? É aí que tá. Pegou a roupa de Esaú, por quê? Porque ia rolar um trote aí. Ia rolar um trote. Que trote é esse, professor? Rebeca estava querendo enganar a Isaac. Enganar, professor? Sim, enganar. Ela queria que Jacó tomasse posse das bênçãos da primogenitura. Agora, nesse momento em que Isaac iria abençoar, Isaac, seu pai, iria abençoar e ali derramar as bênçãos. Então, ela falou, eu tenho um plano, eu vou fazer o seguinte, eu vou camuflar você aí, o Jacó, eu vou fazer o guisado, perfeito? Você vai levar esse guisado para o seu pai. Seu pai está cego mesmo, ele não vai saber quem é quem. Mas mãe, mas como assim? Tá louca, mãe? Como? Esaú é peludão. Eu sou mó liso, tipo índio. Por que Esaú é peludão? Calma, relaxa. Deixa comigo, eu tenho um plano, calma. Calma. Então, ela foi lá, pegou uns pelos de animais, colocou em Jacó. Jacó falou, agora eu tô peludão. Aí, foi lá e falou bem assim, calma, roupa de Esaú, põe roupa de Esaú. Pôs a roupa, colocou a roupa de Esaú e, o que mais que ele fez? Por que a roupa de Esaú? Para ele sentir um cheiro, né? Os pais conheciam o cheiro característico do seu. Tava lá a roupa de Esaú, né? O cheiro de Esaú. Aí ele foi lá, falou, agora você pode ir lá. E leva esse guisado aqui maravilhoso, esse preparado aqui maravilhoso aqui que eu estou fazendo aqui, mas você vai chegar lá perto dele lá e vai se passar por Esaú. Então, assim o fez. A princípio, Jacó ficou meio receoso. Mãe, e aí se descobre? Calma. Então, Jacó ficou ali meio receoso de enganar o pai, mas ele foi lá
disfarçado com o coração cheio de mentira e apoiado pela mãe, enganou o pai. Enganou Jacó, o pai, e recebeu a bênção no lugar de Esaú. Está registrado lá em Gênesis 27, do verso 18 ao verso 29. Depois, se você quiser se aprofundar um pouquinho mais, e eu até te encorajo a ir lá e ver do começo ao fim essa história, porque é muito interessante, até para você explicar para os seus coleguinhas aí também. Então, assim foi. Queridos, a forma como nós reagimos a um dilema moral costuma revelar os verdadeiros motivos. Por exemplo, Jacó estava ali mais preocupado de ser pego do que realmente ele ter enganado o pai. Essa era a grande verdade. Mas, e aí? O que aconteceu? Ele enganou o pai aí. Então, e aí? Deus está olhando tudo isso aí? O que Deus fez? Agora nós vamos entender um pouquinho mais. Vamos lá. Deus. Embora Jacó tivesse recebido a bênção desejada, o fato de ter enganado seu pai custou-lhe muito caro. Professor, agora é que o caldo vai entornar, né? Agora é que Jacó vai ter sua paga. Vamos ver. Eis que algumas consequências daquele engano aconteceu a Jacó. Jacó nunca mais viu a sua mãe. Como assim, professor? Como assim? Aqui a gente não entrou no texto, mas se você dá uma aprofundada ali, como eu disse, você vai ver que Esaú ficou muito irado quando ele soube que ele havia sido enganado, né, que havia sido roubado sua primogenitura. Ele ficou muito irado. Então ele falou assim, prometeu, eu vou matar Jacó. Como é que é? Matar? Ele falou, vou matar Jacó. Olha só a que nível chegou, a que ponto chegou, né? Essas questões familiares que agora um está querendo matar o outro. Esaú estava muito irado com Jacó, muito irado com seu próprio irmão gêmeo que nasceu, né, ali no mesmo dia. Ele estava muito irado, falou assim, eu vou matar Jacó porque ele enganou. Jacó, enganador. Vou matar. E agora Jacó, o que ele fez? Partiu no mundão, falou assim, aqui fico não, vou embora. Foi embora, não pôde ver mais sua mãe, ficou anos fora. Isso era muito doloroso para Jacó, uma vez que ele era muito apegado à sua mãe. E agora eu acredito que ele estava ali repensando, Senhor, o que eu fiz? O que eu fiz? Olha a burrada que eu fiz. Né? E então, seu irmão quis matá-lo. E ele foi enganado por seu tio Labão também. Essa era uma das outras consequências. Como assim, professor? Quando ele fugiu, ele foi morar nas terras de seu tio Labão. E o tio Labão dele lá fez uma labança com ele. O que ele fez? Ele, quando chegou lá, o Jacó se apaixonou pela filha do seu tio Labão, sua prima. Então, o que aconteceu? Ele falou, olha, eu gostaria muito de casar com a sua filha. Só que aí, o que acontece? O Labão falou, tudo bem, você quer casar com ela? Você vai trabalhar tantos anos aqui e daí a gente vai, no final desses anos aqui, você pode ter minha filha para casar. E ele ficava só mudando essas datas, só mudando, e Jacó que trabalha, e que nunca que vê o casamento chegar. Aí Jacó ficou assim, poxa, aí tio tá pegando pesado. Mas enfim, ele continuou ali, sendo enganado. Então, observe que o enganador agora, por sua vez, estava sendo enganado. Jacó chegou à terra de Labão. Lá Deus o guiou até a casa de seus parentes. Ele viu lá sua prima, o nome era Raquel. Ele contou a sua história e foi guiado até a casa da moça. Raquel era filha de Labão, seu tio, e irmão de Rebeca. E o fugitivo ficou ali e começou a trabalhar para o tio. Também se apaixonou por sua prima Raquel. Para casar-se com Raquel, Isaac trabalhou 7 anos para Labão. Mas, ao final deste período, foi enganado. E ao invés de entregar Raquel, Labão fez Isaac se casar com Leia, sua filha mais velha.
Ao perceber que foi enganado por Labão, Jacó ficou muito indignado, mas ficou muito indignado. Então ele fez um novo acordo com seu tio e se casou com Raquel após uma semana. Mas precisou trabalhar mais 7 anos por ela. Jacó morou por muitos anos junto de Labão, ao longo do tempo. E durante esse tempo que ele morou junto ali do seu tio Labão, ele foi passado a perna muitas vezes, que falou, Jacó, você trabalha aqui que um pouco de ovelha vai ser sua e um pouco vai... foi passado para trás várias vezes, como costumo dizer, né? Foi passado para trás. Então, ele que uma vez enganou, agora estava sendo enganado. Então, Deus manda Jacó voltar. Ô, professor, Deus tá aí? Tá, claro que tá, meu aluno, maravilhosos. Ele está vendo. Então, Jacó teve muitos filhos com suas esposas. Sua família cresceu. E depois de 20 anos, Deus disse a Jacó que ele deveria voltar para a terra de seus pais. Jacó, volta lá para a terra de seus pais, cara. Volta lá. Mas volta lá, Jacó. Volta, porque tem uma promessa. Essa promessa vai ser cumprida em você. Em mim, Deus? Em você. Então, Deus disse a Jacó para ele voltar. E assim ele se organizou, sua família, para seguir a rota que Deus havia estabelecido para ele. Sem saber o que aconteceria, Jacó simplesmente creu e obedeceu. E foi. Então, queridos, Jacó, ele deu sequência na descendência ali de Abraão. Deus escolheu a Jacó para dar seguimento àquela promessa que ele havia feito lá aos seus avós. Abraão, que ele falou que sua descendência seria como as estrelas do céu, incontáveis como as areias do mar. Então, Jacó ali estava dando continuidade a essa nação, a esse povo da qual o Senhor havia formado, havia escolhido. Então, mesmo ele, mas professor, ele não era um enganador? Sim, mas um certo dia ele teve um encontro com Deus no Vale Jabote e teve o seu nome mudado que Jacó significava enganador, agora, após ele lutar com o próprio Deus, lutaste com o próprio Deus e prevaleceste. E então Deus mudou o seu nome. Agora não és mais Jacó, agora o seu nome é Israel. Uau, professor! Então o Jacó é o Israel? O seu nome foi mudado para Israel, que agora o Senhor mudou, né? Ele teve um encontro real com o Senhor e foi transformado, e ali Deus também mudou o seu nome de enganador. Agora ele se chamava Israel. Conclusão, queridos, estamos chegando à conclusão dessa história aqui. Apesar das tribulações no lar de Isaac e Rebeca, Deus preservou a família de Jacó. Colheu os frutos de seus enganos ao sofrer 20 anos debaixo do domínio de Labão. Apesar disso, o Senhor abençoou a Jacó e o escolheu para dar continuidade à promessa feita a Abraão. Professor, então você está falando que eu devo enganar, que o Senhor no final vai me abençoar? Meu aluno, não estou lhe dizendo isso. Estou lhe dizendo que essa história está aqui, registrada para a nossa instrução, para que entendamos que é melhor obedecer do que sacrificar. É melhor estar atento à voz do Senhor, é melhor fazer as coisas de forma correta do que sofrermos as penalidades da qual virá sobre aqueles filhos da desobediência. E por muitas vezes, pode ser que não dê tempo, as pessoas podem ficar à deriva e não conseguir voltar mais. Então, queridos, meus maravilhosos, fiquem firmes nas promessas que o Senhor fez a vocês. Fiquem firmes e convictos que o Senhor tem o melhor para vocês. E que vocês venham hoje se orgulhar de fazer parte dessa família maravilhosa, que é a família do reino que vai povoar os céus.
que você não troque isso por um prato de lentilha, não troque isso por nada nessa vida. Que o Senhor abençoe ricamente a sua vida. Eu amei estar aqui com vocês. Há um tempo que eu não estava aparecendo por aqui, mas hoje nós estamos aqui juntos para aprender mais e que o Senhor abençoe a sua vida. Agora, neste momento, quero convidar a você que está aí, já por certo, já ansioso para esse maravilhoso momento de contribuir na casa do Senhor. Está aparecendo já no rodapé do seu vídeo o QR Code e a conta da igreja, tanto o QR Code do PicPay quanto do Pix. Você pode usar esses canais para poder estar abençoando a nossa igreja, para que essa mensagem chegue aos 4 cantos do mundo, para que essa mensagem possa ultrapassar todas as barreiras, todas as fronteiras, né? Nós utilizando esse recurso maravilhoso que o Senhor tem nos dado, que é a internet, mas também nós precisamos dos recursos para melhorar, de repente, o cenário, para melhorar, para entregar um conteúdo de qualidade para vocês. Que o Senhor venha abençoar a sua vida. Você que já tem aí a sua oferta, não esqueça também, você que é o nosso aluno, não esqueça de colocar lá no seu relatório, de apontar no seu relatório, professor, minha presença, a minha oferta, se trouxe visitantes, se vou compartilhar o vídeo, e espero que compartilhe, né? Compartilhe. Quanto mais pessoas souberem que você é membro de uma igreja, que você participa, é membro de uma família, que o Senhor venha abençoar mais ainda a sua vida, que as pessoas venham se conectar ainda mais a você e encontrar em você ali um porto para poder compartilhar coisas boas, para trazer pessoas que estão realmente precisando de uma palavra maravilhosa. Que o Senhor venha abençoar a sua vida. Você pode nesse momento ofertar, você pode nesse momento contribuir com o seu voto, com a sua oferta. Professor, eu tenho só o valor físico aqui, eu não tenho o valor no canal eletrônico, né? Não tem problema, no culto dessa noite você pode trazer e ofertar. Então aponte lá no seu relatório que você vai ofertar hoje à noite no culto e que o Senhor venha abençoar a sua vida ricamente. Vamos orar, finalizando essa lição, finalizando esse estudo maravilhoso que o Senhor tem nos entregue nesta manhã. Gracioso Deus, bendizemos ao teu nome, te glorificamos por tuas maravilhas derramadas sobre nós nesta manhã, Senhor. Obrigado por esse estudo, obrigado por podermos compreender, ó Deus, com a história de Esaú e Jacó, os 2 irmãos que, mesmo dentro da barriga, já havia ali o Senhor estabelecido que eles iriam ser nações que iriam brigar entre si. Mas, como tudo que o Senhor faz é bom, perfeito, agradável e tudo que o Senhor faz tem um propósito em nossas vidas, assim também o Senhor tinha um propósito para a vida de Jacó e o Senhor o fez ali revalidar ali a sua trajetória e ele entender que o Senhor era que era o centro de suas vidas, o Senhor era que tinha o domínio, o controle de tudo. Então ali ele teve um encontro genuíno com o Senhor e foi transformado. Que o Senhor venha transformar cada um de nós, Senhor. Venha transformar os nossos alunos, os nossos visitantes, venha abençoar os lares, venha, ó Deus, curar e sarar aqueles que estão enfermos, Senhor, que estão precisando de uma cura, de um milagre agora, Senhor, que a manifestação do Teu Espírito Santo venha, ó Deus, impactar, ó Deus, e quebrar todas as correntes, ó Deus, que em nome de Jesus o Teu nome seja glorificado. Assim nós bendizemos e agradecemos ao Teu Filho amado, Jesus Cristo. Queridos, até a próxima. Tchau, tchau. Amém.